Agora a gente vai falar do Botafogo, hein? Botafogo que entra em campo amanhã. Este sim, muito tranquilo aí na Copa do Brasil. Afinal, goleou o Capital por 4-0 no primeiro jogo. Então a vaga do Fogão está bem encaminhada. Mas a notícia de agora envolve mercado da bola. O Wendel, meio-campista de 27 anos do Zenit da Rússia, não vem mais. O Botafogo anunciou isso hoje no início da tarde. Estava tudo certo para ele chegar na janela, mas questões geopolíticas em função da guerra acabaram melando essa negociação. O Botafogo soltou uma nota dizendo aí: comunica que, em comum acordo com o Zenit, firmou o término do contrato com o volante Wendel, que estava certo para se apresentar na janela. Por questões geopolíticas, proprietários, aí eles explicam, né, a situação. Proprietários do clube russo foram incluídos na lista de sanções internacionais, o que impede, por lei nos Estados Unidos, qualquer transação com a equipe, especialmente considerando que John Textor, que é acionista majoritário da SAF, o dono aí da SAF do Botafogo, é cidadão norte-americano. O Botafogo agradece ao Zenit pelo profissionalismo, ao Wendel também, e diz que segue atuante no mercado em busca de reforços para a próxima janela. O Hernan, é um problema, né, para quem atua na Rússia, né? Hoje tem toda essa questão política aí que é bastante complicada. E agora o Botafogo precisa seguir na janela para se reforçar, ainda mais pensando que tem um Super Mundial aí no meio do ano. E é curioso a gente falar sobre essa não vinda agora do Wendel, é que foi uma negociação que aconteceu em janeiro, né, que aconteceu na última janela. Só que o mesmo empresário do Wendel é o mesmo que trabalha com o Luiz Henrique, que fez a operação da venda do Botafogo para o Zenit. Não foram operações casadas, foram negociações distintas. Eu me lembro que no começo do ano, quando eu dei a notícia do Wendel fechado com o Botafogo e queria se apresentar para o Mundial de Clubes, muito torcedor falou: poxa, mas o Luiz Henrique está indo agora para o Zenit. Por que não o Wendel não pode vir agora? Foi um acordo que foi feito entre Botafogo e Zenit para o Wendel terminar lá as competições na Rússia. Um jogador importante, aquela coisa toda. E estava certo, jogaria o Mundial, inclusive Textor, alguns jogadores do elenco que conhecem o Wendel já tinham trocado mensagens, aquela coisa toda, a expectativa de jogar o Mundial, voltar ao Brasil. O Wendel queria muito voltar ao Brasil, estava muito empolgado, só que essa situação acabou que pegou todo mundo de surpresa, né? Inclusive o próprio Wendel foi pego de surpresa com ter melado essa negociação, como você bem disse. Então é uma situação difícil, complicada, por isso que eu converso com muita gente de mercado, muitos jogadores. Quando tem proposta da Rússia, é tudo muito bem pensado, porque não dá para dar qualquer passo em relação a um país que está vivendo uma situação de guerra, e uma situação em que o país vive esse momento e tudo se complica muito. Então o Wendel vai acabar ficando, mas o Botafogo vai ao mercado, vai olhar para alternativas aí, porque quer um grande reforço, como seria um grande reforço o Wendel para o Mundial de Clubes. A coisa mais incrível desses 3 anos de guerra, Rússia e Ucrânia, é as pessoas que vão para São Petersburgo ou para Moscou acharem que não tem nada. Aqui não tem guerra. Aqui não está acontecendo nada. E é impressionante, porque quem está morando em São Petersburgo não está sentindo a guerra como quem está vivendo em Donetsk, como quem está vivendo em Kiev. Tem um livro extraordinário chamado Futebol e Guerra, que conta a história do Start, que era o time do resto do Dinamo de Kiev, dos prisioneiros de guerra do Dinamo de Kiev, que foram prisioneiros dos nazistas, e que eles foram, boa parte deles, condenados à morte por fuzilamento, depois de terem vencido por 3 vezes o time da Luftwaffe, da Força Aérea Alemã. E essa história é real. Essa história é real. O livro do Ed Dogan, Futebol e Guerra. E hoje, o Shakhtar Donetsk joga a Champions League, ou joga competições europeias, em Hamburgo, na Alemanha. Ou seja, é exatamente o contraponto do que aconteceu em 1942. Enquanto isso, o Zenit contrata jogadores pelo mundo como se nada estivesse acontecendo. E agora, quem está indo para São Petersburgo está falando assim: puxa, eu não devia ter vindo para cá, porque agora eu estou aqui preso. Tá, porque a Rússia está em guerra com a Ucrânia faz 3 anos.